As melhores paradinhas de qualidade é na Red Shark. Utilizando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Grande Paulo, cara, o que eu queria começar falando com você é o seguinte, daquela vez eu não me toquei que você é filho do grande Paulo de Tarso, cara. Pois é. Que é físico do IFUSP, né? Exatamente. Do famoso IFUSP, porque eu frequentei o IFUSP durante anos, né? Porque eu fiz geofísica, que é o prédio na frente da física. Sei. Então eu tava ali sempre. E seu pai é um cara famosíssimo, cara. Pois é. Famoso. Como que é isso, cara? Ele trabalhou bastante tempo com o modelo de Eisen, né? E física e estatística. E hoje ele faz alguns trabalhos em parceria com o Exército na parte de cibernética, que é o que ele trabalha hoje. Cara, é sensacional ver ele falar de cibernética. E é engraçado porque você foi a primeira pessoa que falou assim, você é o filho do Paulo de Tarso. Porque normalmente ele tá ranzinho ultimamente, porque o pessoal fala pra ele, você que é o pai do Paulo Musi. Entendi. Aí ele olha pra cara da pessoa assim, pensando assim na cabeça, mas o Paulo Musi sou eu. Né? Aí a pessoa fala assim, eu não acredito. Aí ele fica bravo e fala, não acredito por quê? Eu lá tenho cara de ser um velho mentiroso? Aí, cara, eu fico imaginando meu pai falando isso, eu rolo de rir. Cara. Que demais isso, cara. É, mas assim, ele não. Na época lá que você tava pra decidir lá, ele nunca te pressionou pra fazer física, não? Você nunca se sentiu meio atraído por essa parte, não? Como que é? Cara, você sabe que eu acho que a física, na verdade, é a mãe de todas as ciências, né, cara? Tudo parte da física, né? E a medicina tem muito da física. Física, aliás, a medicina, como a gente falou, não é uma ciência, né? A medicina é uma profissão, ela é muito mais para o lado artístico porque é a forma de cada um que vai exercer ela. Evidentemente que a gente tem o embasamento para fazer as coisas, mas ciência é fisiologia, é bioquímica, né? São as coisas que orbitam aqui a medicina, né? E que constrói a medicina. Agora, a física é a coisa principal, né? A física de partícula, porque você tem a radiologia, você tem tanto diagnóstico quanto tratamento, né? Você tem o entendimento do que são as moléculas, tudo isso é física, né? Tomografia, né? As tomografias, ressonâncias, né? Ressonâncias magnéticas e tanto que na época que eu fazia faculdade, eu acho que tinham 3 ressonâncias na cidade de São Paulo, mais uma que ficava no Instituto de Física. Exatamente. E meu pai me levou para ver o que era ressonância, né? Eu contou toda a história. Se não me engano, cara, esse equipamento ele ficava num lugar separado. Sim. Numa casinha separada ali, né? Porque ele era, logicamente, não é o equipamento igual a gente tem hoje, né? Ele era um equipamento totalmente diferente, tudo, né? O pessoal ficava meio assim, né? Pô, aqueles caras ali são os caras que mexem naquele negócio, né? Porque além de ser muito grande, ele tem um campo magnético muito forte, né? Então, realmente, ou você tem um espaço ajustado, e nos hospitais a gente tem esse espaço ajustado, e as pessoas elas estão acostumadas com isso, mas imagina, você tem um campo de 1 Tesla, 2 Tesla, né, atrás de uma casinha que o pessoal anda numa boa. Vamos ligar a ressonância? Vamos. Só dá o povo voando pela pulseira. Exatamente. Né? Dos acidentes que às vezes acontece também, né, no hospital, não está livre. Sempre tem alguém inadvertidamente lá usando algum material de metal. E na sua área específica no que você trabalha, traumatologia, essa parte aí, né? Você usa muito o resultado dessas coisas, né? Absurdamente. Robótica é só física, né? E hoje, eu acho que eu tenho essa sensação que eu preciso correr junto com aquilo que eu faço, né? Então eu fiz traumatologia esportiva e artroscopia, porque na minha cabeça, aquilo que era a cirurgia minimamente invasiva, que a artroscopia permite, né, que você entrar com uma câmera numa articulação e trabalhar com ferramentas que são muito menores do que a sua mão, né? E eu achava que isso era o futuro. Tinha muita gente que falava assim, né? Por que você vai... A piada que contava, né? Porque você vai olhar a coisa pelo buraco da fechadura, você pode abrir a porta. Né? Ou seja, vamos pegar e fazer um talho nesse joelho aí, vamos abrir e olhar, né? E aí a gente percebeu com o tempo que não é assim. Só que aí o que aconteceu? Quando você trabalha com instrumentos muito pequenos, né, outra coisa que acontece é que você precisa de uma firmeza muito maior, que o corpo humano ele não consegue fazer, sabe, Sérgio? Você precisa, né, de uma destreza, uma capacidade de movimento fino que é muito aquém. Vou te dar um exemplo, né? Quando você entra num robô como o Da Vinci, né, uma das programações que ele tem são os exercícios para você operá-lo, que é muito legal. Cara, é o videogame mais bacana que tem. Então, você pega umas pinças, né? Essas pinças elas fazem o movimento de abrir e fechar e de rodar o seu punho, né? Porque é isso que aquilo imita lá dentro. Quando você está num Da Vinci, cara, você consegue descascar uma uva e consegue suturar o que é a casca da uva na uva de novo. Caramba.
Se você consegue, se você quer ter curiosidade, se você quer ter a curiosidade de saber o que é isso, pega lá uma agulha, pega uma linha, pega uma uva. Primeiro, tenta cortar essa uva sem você estragá-la. Segundo, tenta fazer essa sutura com uma linha e com uma agulha sem você destruir tudo. Agora, o que representa isso para o ser humano? Né? Uma cirurgia cada vez mais precisa, que você tem menos dano, e dentro daquilo que a gente tem de procedimentos conhecidos, né? O que é muito difícil na cirurgia é o dano colateral. A cirurgia é um trauma. Né? Claro. Por isso que a gente pensa muito antes de operar. Porque será que o trauma que eu vou causar para conseguir juntar aquele tecido que está lesionado ou tirar aquela lesão que está naquele lugar, ele não vai ser maior do que a própria lesão? A cirurgia robótica ela vem para fazer esse ajuste. Né? Então, a gente tem duas modalidades na ortopedia, né, que são as cirurgias por braços robóticos. Né? Aí a gente tem, né, colega nosso lá do Instituto da Mobilidade, né, que é uma turma excepcional aí da cirurgia ortopédica, que é o Marco Demange, né, e o Marco Aurélio, que faz a parte de quadril, Demange faz joelho. Então, eles operam com braços robóticos, né? E eu e o meu chefe, o José Carlos, a gente faz ombro e cotovelo, né? E para algumas cirurgias, principalmente cirurgias de transferência de músculo, que são cirurgias mais delicadas, nós usamos o robô, mas aí nós usamos o Da Vinci. Então, tem uma cirurgia que a gente faz o quê? O grande dorsal, o músculo das costas, ele fica aqui na frente, no braço. Tá? Então, a gente tira ele daqui da frente, fazendo um acesso pela axila. Se fosse fazer esse acesso, você ia ter que fazer um corte gigantesco aqui através da axila. Você tem noção que é para cicatrizar um corte na axila? O mal-estar, o incômodo, pode dar infecção a dor, também, a chance coisa, de infecção. Cara, é uma torada, que é o que a gente fala. A expressão que a gente usa é uma torada. Né? Porque sangue é para todo lado e é pancadaria. Então aqui a gente faz 3 buraquinhos, o robô entra ali, a gente vai operando com a máquina, tira certinho o tendão do grande dorsal, puxa por aqui e traz ele pelas costas. É isso que precisa fazer. Então fica uma cirurgia muito mais segura, fica uma cirurgia muito menos lesiva. E mais rápida também? A recuperação fica mais rápida. Mas a cirurgia em si ela é mais rápida também ou não? Na verdade, não. Né? Entendi. Tá. Pode ser até mais demorada. Você coloca aí... Porque assim, como você está operando com um aparelho, então tem uma série de sequências de segurança que elas existem não para ser chato, né? Mas é porque é uma sequência de segurança. Você está operando com um aparelho, né, dentro de uma pessoa. Então, isso precisa de um cuidado maior. É que assim, quando você faz também uma intervenção de precisão, você tem uma programação e tudo que você programa sai mais rápido. Como você tem menos dano colateral, ou seja, você abre menos estrutura e você praticamente vai de cara naquilo que você quer, você também tem menos dano. Imagina o contrário, né? Vamos fazer uma cirurgia, por exemplo, de reconstrução de bíceps, que nem o Zé Carlos fez aqui quando eu rompi, tá? Ele vai abrir aqui a pele... Essa aí é aquela que o músculo cai, assim? Isso, exatamente. Eu rompi aqui embaixo, então em vez de cair, ele subiu. Né? Entendi. Aí o que acontece? Ele abriu aqui. Quando ele abriu e foi pela pele, o que ele teve que fazer? Ele teve que reparar tudo aquilo que ele abriu, mais aquilo que ele teve que descolar para conseguir chegar na lesão. Entendi. Então são coisas que a robótica ela acaba fazendo com que, se você tem um ponto específico para ir, você só faz aquilo. E você não tem que fazer o resto. Aí, às vezes, fica mais rápido. Né? Mas a gente sempre faz devagar. Eu lembro que tinha um professor meu de plástica. A primeira vez que eu entrei numa cirurgia plástica foi no 3º ano. E era um japonês bravo e meticuloso, né? E ele falou assim pro residente dele: vai devagar que eu já tô com pressa, hein? Ou seja, faz tudo com muito cuidado. Porque senão você tem que refazer. Claro. E aí a coisa é muito caca. Né? E depois eu fui escutar isso na ortopedia de novo, né? Vai devagar que eu tô querendo acabar logo isso daqui. Né? Então o jeito mais rápido de você fazer é fazer uma vez só. Claro. Né?